Irmãos, da sequência, semana passada eu fiz passeio abrangente no capítulo 4, né, o suficiente, e hoje nós vamos para o capítulo 5 de Gálatas. Eu gostaria de ler o verso 1 do capítulo 5. Diz assim o texto. E esse texto, o verso 1 do capítulo 5, é o texto áureo, digamos assim, o texto central, né, o versículo central da epístola. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Muito bem. Já tem bastante tempo em que nós estamos aqui estudando o livro de Gálatas, né? Eu gostaria de, agora que nós chegamos a esse versículo chave, versículo central da epístola, né? Recordar algumas coisas aos irmãos, está na hora, né? Qual é a pergunta que o apóstolo Paulo responde na sua epístola aos Gálatas? Os irmãos lembram? A pergunta é a seguinte, a questão fundamental: os gentios que se convertem a Cristo devem ser circuncidados e precisam guardar as cerimônias da lei de Moisés para que possam ser salvos, as leis dietéticas e etc. Então, essa é a grande questão do livro de Gálatas, não é? Porque, os irmãos lembram, esse era o ensino de alguns ex-fariseus que se converteram a Cristo. Vemos isso em Atos capítulo 15, verso 1. Né? E, irmãos, na verdade, essa resposta, naquela época, não era tão clara como é hoje. Era mais difícil de ser dada. Né? Essa transição do judaísmo para o cristianismo, a transição do que era temporal para que é eterno, foi, na realidade, um processo lento, um processo difícil para os judeus crentes, para que eles pudessem realmente compreender. Nós vemos isso na própria reação dos apóstolos no capítulo 11 de Atos, quando Pedro prega o evangelho a Cornélio, centurião romano. Eles não ficam satisfeitos, os apóstolos não ficam satisfeitos com o fato deles terem ouvido falar que Pedro entrou na casa de um homem incircunciso e comeu com eles. Por isso, essa insistência de alguns judeus de que realmente era necessário que os gentios observassem todos os preceitos da lei mosaica, tanto, digamos assim, o aspecto moral quanto o aspecto cerimonial da lei. Eles acreditavam que, de fato, Deus não iria olhar, né, favoravelmente aqueles gentios que dissessem que criam em Cristo, mas que não literalmente se tornassem judeus. E Gálatas é o apelo de Paulo aos cristãos, aos gentios e também aos judeus, né? Onde ele demonstra que a igreja de Jesus não é mais uma seita judaica. Era uma comunidade agora que transcendia os limites de uma determinada nação e se tornava, como a gente aprende no livro do Apocalipse, uma grande sinagoga, uma sinagoga universal, uma igreja universal, composta de gente de todo tipo, de judeus, mas também de gentios, porque Jesus derrubou esse muro de separação. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar que viesse a confiar em Cristo como seu Salvador, né, o Salvador prometido pelos profetas do Antigo Testamento, era aceito por Deus, o Deus dos judeus. E os irmãos devem lembrar também que Paulo era, digamos assim, o homem para isso, para aquela função, para aquela tarefa. Ele foi criado por uma das mais rigorosas seitas dentro do judaísmo, que era o farisaísmo. Né? Ele tinha estudado com um dos mais famosos rabinos da época. Como é o nome dele? Gamaliel. Né? E nós lemos em Gálatas, no capítulo 1, que como fariseu,
o apóstolo Paulo odiava a igreja com todas as forças, não é? Ele planejava destruir a igreja, extirpar aquela seita que ele considerava como uma seita herética dentro do judaísmo. Ele tinha a intenção de varrer da face da terra, acabar com ela, né? E ele estava a caminho de Damasco com esse intuito quando ele teve a visão de Jesus glorificado. E aí, então, ele descobriu, a ele foi revelado que a morte de Jesus, daquele homem que ele desprezava, era, de fato, o real sacrifício que os judeus esperavam e que os sacrifícios antigos dos animais prefiguravam. E no capítulo 1, como nós vimos, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro àquelas igrejas da província da Galácia, né, que a mensagem que ele pregava não tinha nada de humano, que a origem da mensagem do apóstolo Paulo, né, quer no seu conteúdo, quer na sua apresentação, na forma, era divina. Paulo não pregava uma mensagem humana, né? Ele afirma que o evangelho que ele pregava veio, versículo 12 do capítulo 1, pela revelação de Jesus Cristo. E nos versículos seguintes, o 13 e o 14, nós vimos o apóstolo Paulo usando a sua própria experiência de conversão para demonstrar aquilo que era realmente o evangelho de Jesus Cristo, né? Primeiro ele mostra que não havia nada nele que o levasse a se tornar um cristão. Lembram disso? Vamos abrir aí no capítulo 1 para recordar. Gálatas, é bom a gente ler. Verso 11, né? Faço-vos saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, reparem que o apóstolo Paulo está mostrando que o passado dele o condenava, digamos assim, que não havia nada no passado dele que o levasse a ser cristão. Ele mostra aqui que ele não via nada de bom no cristianismo, não havia nada de bom naquela fé que o atraísse. E também nós vemos aqui que ele não se converteu porque ele, de alguma forma, se sentia inadequado na sua própria religião. Ele estava perfeitamente dentro de tudo aquilo. Ele gostava. Ele diz aqui que na nação dele, ele excedia em judaísmo a muitos da idade. Ele era zeloso da tradição dos seus pais. Então, não havia explicação humana para a conversão de Paulo. Ele era um judeu devoto. Ele era, digamos, um dos mais rígidos e severos praticantes da religião dele. Então, ele não se tornou, ele diz aqui, judeu porque ele, de alguma forma, se sentia inadequado ou fracassado como judeu. Ele não se tornou cristão por ter se sentido inadequado como judeu, né? E também ele não se tornou cristão por ter sido atraído naturalmente pela doutrina cristã. Para ele, aquilo tudo era sem sentido, né? Ele blasfemava contra tudo aquilo. Então, mais uma vez, Paulo demonstra que qualquer explicação natural para a conversão dele é inadequada, está fadada ao fracasso, né? A única explicação para a conversão do apóstolo Paulo, e a gente pode acrescentar, a única explicação para qualquer conversão verdadeira é a que ele dá aqui no verso 15. Lembram? Eu pedi aí para botarem um parênteses nesse aposto, mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, não é isso? Recorde aqui, quando aprove, o que é aprover? Haver por bem, decidir, determinar, resolver, ordenar, todos são sinônimos do dicionário, né? Aprove a Deus, quando Deus decidiu, quando Deus ouve por bem, quando Deus determinou revelar o Filho em Paulo, lembram disso? Não é a mim, mas é em mim. Por que isso? Porque aquela experiência que o apóstolo Paulo teve externa foi seguida,
simultaneamente de uma experiência interna. Alguma coisa dentro do apóstolo Paulo. O nosso irmão estava falando aí da experiência que o pai teve. Algo que foi externo, mas ao mesmo tempo aconteceu algo dentro dele, né? Então, foi o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A experiência interna segue a uma experiência interna. A primeira não tem significado nenhum sem a segunda. Os judeus, na saída do Êxodo, viram as 10 pragas, viram o mar se abrindo, e quando chegaram diante da terra prometida, o que eles fizeram? Quiseram voltar atrás. E durante 40 anos ficaram reclamando dos alhos, das cebolas, dos melões que eles deixaram no Egito. Repararam? Milagre não adiantou. Não houve aquela conversão interna, né? Por isso que nós aprendemos, né? E nós ensinamos que o chamado do Evangelho é para todos, mas ele só é eficaz nos eleitos. Por isso aqui, irmãos, no âmago do Evangelho verdadeiro, nós nunca encontramos quando aprove a mim aceitar Jesus. Nunca encontramos isso. Você não vai ver isso na Bíblia, mas aqui a gente encontra. Mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então, o que a gente precisa sempre guardar é isso, que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e a nós, não tem origem humana. O que nós lemos aqui tem origem divina. E nós precisamos respeitar, né? Cumpria aos Gálatas ouvir e acatar, e cumpre a nós ouvir e acatar. E como nós vimos, desde que ela foi escrita, digamos assim, muito cedo, essa epístola passou a ser considerada a carta magna da liberdade cristã, né? A carta, digamos, fundamental da igreja primitiva. E ela também, como vimos, é fundamental em qualquer lugar em que o ritual passe a receber mais atenção do que a conduta. Em qualquer lugar onde a adesão a um credo tenha mais importância do que a vida e o amor, né? Em qualquer lugar onde a ortodoxia, a mera ortodoxia, substitua a cruz, onde o culto, a coreografia, o arrepio do culto é mais importante do que a fé. Então, em qualquer dessas situações, em qualquer desses casos, nós precisamos sempre ouvir o que o Espírito diz à igreja através dessa epístola. E que essa epístola nos conduza a uma vida de dependência da graça que justifica, né? E nós vimos também que essa epístola ela pode ser dividida em 3 partes, 6 capítulos, 3 partes, 2 capítulos para cada parte, né? Os primeiros 2 capítulos, a doutrina é apresentada. O capítulo 3 e 4, a doutrina é defendida. No capítulo 5 e 6, a doutrina é aplicada. Vimos também, assim, os 2 primeiros capítulos são capítulos pessoais. Paulo fala da sua vocação. A segunda parte, os capítulos 3 e 4, é doutrinária, é uma sessão doutrinária. Paulo fala da liberdade da lei, é o capítulo 5, o versículo-chave. E a terceira é prática. Desculpe, o capítulo 4, 3 e 4. A terceira é a prática, que entramos agora no capítulo 5 e 6, é a vida dos crentes, né? Então, voltando aqui agora a nossa atenção para essa última divisão, capítulo 5 e 6, nesse capítulo, nessa divisão, nesses 2 capítulos, o apóstolo Paulo vai fazer 3 grandes afirmações, capítulo 5 e 6. Né? A primeira grande afirmação do apóstolo Paulo é que a liberdade cristã pode ser anulada pelo legalismo. Ele vai nos dizer isso no capítulo 5, os primeiros 12 versículos. Segunda grande afirmação do apóstolo Paulo é que a liberdade cristã pode ser pervertida pela licenciosidade. Ele vai dizer isso nos versos 13 a 26 do capítulo 5.
E a terceira grande afirmação do apóstolo Paulo é que a liberdade cristã é aperfeiçoada pelo amor. Capítulo 6, versos de 1 a 10. Então, a liberdade cristã pode ser anulada pelo legalismo, ela pode ser pervertida pela licenciosidade e ela é aperfeiçoada pelo amor. Agora vamos voltar aqui, irmãos, a nossa atenção a esse primeiro versículo do capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E a pergunta aqui é: Cristo nos libertou de quê? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. De que Cristo nos libertou? O contexto grande da epístola e o contexto imediato da epístola nos dá a resposta. Paulo está tratando de quê? Da lei. Da lei. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é exatamente isso. Cristo nos libertou da lei. Ou melhor ainda, se você pegar aí o verso 4 do capítulo 5, né, ele está dizendo que Cristo nos libertou da tentativa de usar a lei para se justificar diante de Deus. Nós não devemos usar a lei para nos justificar diante de Deus. Paulo vai dizer que a lei é boa quando bem usada, quando usada legitimamente. E aqui ele está nos dizendo que essa tentativa é ilegítima, é fraudulenta. E falando do modo, digamos assim, mais abrangente e reformado, Cristo nos libertou da culpa, do pecado e do poder do pecado. E nós já vimos aqui, domingo passado, falamos sobre isso, que se nós jogarmos a lei fora, nós perdemos a definição do pecado. A lei é que vai definir o pecado. Sem lei, não tem como definir pecado. João 8,34, nós temos uma passagem onde Jesus afirma o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. E no verso 36, Jesus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da escravidão do pecado. E aqui nós temos um conceito muito importante, irmãos. Um conceito que os reformados, que os puritanos tinham muito apreço a esse conceito. A frase é o seguinte: liberdade é ter o poder de não pecar. Guardem isso. Essa é a definição puritana de liberdade. Liberdade é ter o poder de não pecar. Os puritanos diziam, eles, ao se lançarem na política, não é? Diziam o seguinte: liberdade é você não ser obrigado a fazer o que é errado, a fazer o que é mal. E nós vemos, irmãos, que embora os americanos tenham se afastado largamente desse conceito, há resquícios disso. Nós temos o exemplo aqui de um americano, né, que preferiu ter prejuízo, preferiu ter o seu negócio fechado, a se submeter a uma determinação injusta. Não é? E é aqui que nós precisamos também aprender. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Martinho Lutero, ele disse uma coisa muito interessante, que existem doutrinas centrais, existem doutrinas, digamos assim, não tão fundamentais. Batismo, imersão, aspersão. Nós sabemos que o correto é imersão. Imersão não, aspersão. Não é? Mas nós não debatemos a respeito disso. A pessoa foi batizada por imersão, ela diz: você não foi batizado corretamente, vai ser batizado por aspersão. Não, é uma doutrina, não é tão fundamental assim. Não é? A ceia com pão asmo ou com pão fermentado não é tão fundamental assim. O vinho é vinho mesmo? Com álcool ou é suco de uva?
Nós sabemos que é vinho. Eles faziam com vinho, né? Mas tudo bem. Mas o Martinho Lutero dizia uma coisa: mas se nessas doutrinas, mesmo nessas, você for obrigado a renegar alguma delas, aí você se firma e não ceda um milímetro qualquer. Se pela força você for obrigado a renegar, firme-se e não ceda. Lembre-se do Tribunal de Nuremberg. Como é que os alemães se justificaram lá? Como é que foi? Por ter feito... Eu estava cumprindo ordens. Eu não tenho responsabilidade. Eu estava cumprindo ordens. Tem um documentário, eu não me lembro agora o nome do documentário, está na Netflix. Os alemães, o Partido Nazista, chamou vários policiais para trabalharem na Polônia e nos demais países ocupados, na Ucrânia, matando judeus. Vocês vão ter que ir lá e matar os judeus, atirar neles. Pessoas normais, pai de filho, chefe de família, a maioria obedeceu. Uma minoria se recusou a fazer aquilo. Poucos se recusaram. E aí a grande questão é o seguinte, eu tinha que obedecer, senão eu mesmo morria. E o documentário mostra que aquelas pessoas que se recusaram a fazer não sofreram grandes sanções, não foram mortas, só sofreram, às vezes, a zombaria dos que foram e fizeram, tiveram que lavar latrina, ficar na cozinha, cozinhando, mas não mais do que isso. A demonstração de que pessoas normais, como nós, somos realmente totalmente depravados. Então, cumpre a nós, lembrar dessas coisas e dizer, nós temos uma liberdade de não fazer aquilo que Deus odeia. A liberdade é ter o poder de não pecar, não pecar. E aqui a gente se arreda, não se arreda daqui. E cabe aí a chamada desobediência civil. Um determinado juiz diz agora que é ilegal você acessar VPN. Isso é o quê? Tirania. Isso é o quê? Totalitarismo. Bane uma rede social e se você acessar essa rede social por VPN, você é um ilegal fora da lei. 50 mil reais de multa. Totalitarismo. Não obedeça. Cumpre a nós desobedecer. Eu que não tinha, passei a ter. Porque eu quero desobedecer. Certo? Cifrar e poar. Exatamente. Temos que fazer como essas mulheres. E às vezes as mulheres são mais corajosas do que os homens. Né? Então, liberdade é não sermos obrigados a fazer aquilo que é mal. Reparem, irmãos, que o pecado pode ser pecado, entre aspas, institucional. Mas reparem que é institucional só na aparência, porque por trás da instituição tem um homem, pecador, miserável, arrogante, certo? Precisamos colocá-lo nas mãos do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. E nós precisamos orar nesse sentido. Né? Então, o grande mal, voltando aqui, o grande pecado que os Gálatas estavam cometendo era o de buscar a justificação pela guarda da lei em lugar de ser justificados pela fé em Cristo. Mas aqui nós precisamos entender algo muito importante, que liberdade não é jogar a lei fora. Isso que é importante. A gente precisa sempre lembrar disso. Não é deixar de ter a lei como padrão de conduta. Até o conceito de liberdade está atrelado à lei. Não é isso? Liberdade é ter o poder de não pecar. E o que é pecar? Transgredir a lei. Então, nós não podemos jogar a lei fora. E é interessante que dos 5 comentários de Gálatas que eu tive à frente para extrair o que eu trouxe para os irmãos,
Só o pentecostal, o comentário pentecostal da Bíblia, do Novo Testamento, deixa de dizer o que eu vou citar aqui textualmente. Todos os outros 4 dizem o que eu vou dizer aqui, o pentecostal não. A liberdade de que trata o apóstolo, aqui nesse versículo 1 do capítulo 5, é a liberdade da lei de Moisés, não como guia para a vida ou regra de conduta, mas como razão de aceitação da parte de Deus ou como um meio de salvação. Entenderam? Querem que eu repita? Está entendido? Ou seja, você está livre da lei não como um guia para a sua vida, que é a palavra Torá, lembram? Instrução, ou como regra de conduta. Ela continua como um guia para a sua vida, como regra de conduta. Quando nós dissemos a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A lei é a nossa regra de prática. Certo? O que Deus quer que você faça? Lei moral de Deus. E aqui nós temos essas 2 grandes palavras, teonomia e autonomia. Há um aspecto positivo de autonomia, você aprender a se conter de acordo com a lei, se autogovernar de acordo com a lei, mas há um aspecto negativo de autonomia que é, eu não quero lei nenhuma, certo? É o antinomismo, e eu quero viver de acordo com aquilo que meu coração dita. É interessante, história para os mais jovens. Década de 60 é uma década muito importante para a gente compreender o que nós estamos passando aqui agora. Né? Em 1968, lá em Paris, um grupo de estudantes universitários franceses, tinha que ser na França, essas coisas ruins acontecem lá, começaram uma grande baderna na cidade, né? E essa baderna se espalhou pelos países da Europa Ocidental, né? E eles cunharam uma frase que é famosa até hoje: é proibido proibir. É proibido proibir. Isso, nós sabemos que na década de 60 se descobriu uma pílulazinha, né? Uma pílulazinha que é chamada de pílula anticoncepcional. Antes da pílula, a gente sabe que era muito difícil um homem fazer sexo com a mulher fora do casamento, a não ser com prostitutas, né? E a partir do descobrimento dessa pílula, nós temos a chamada revolução sexual no mundo, né? É o chamado sexo livre, que explodiu na década de 60, né? Por quê? Porque o fantasma, digamos assim, o indesejável efeito colateral do sexo, agora pode ser controlado, o surgimento de um bebê. E uma nova moralidade, que na realidade os teólogos chamam de a velha imoralidade, essa nova moralidade se espalhou com toda a força pelo mundo ocidental. E hoje é muito comum, talvez praticamente impossível alguém dizer que está namorando sem que isso se presuma relações sexuais. Os filmes, os livros, tudo isso, né, a gente vê. Né? Então, as pessoas se acostumaram a transgredir aquilo que eles passaram a chamar de velhos tabus. E o que são esses velhos tabus? Tudo aquilo que se relaciona com a moral, a chamada moral judaico-cristã. Eu me lembro quando eu era mais novo, os filhos pequenos, a Xuxa, dizendo, né, uma música da Xuxa: agora eu sou feliz, eu sou dono do meu nariz. É isso que nós, os homens, querem. Então, a gente vê isso claramente na Bíblia. Toda a Escritura, ela fala contra esse entendimento, que a gente pode dizer é um entendimento falso, é um entendimento diabólico, de que liberdade é igual a autonomia. Certo? Então, esse é um ponto. Em segundo lugar, em primeiro lugar, liberdade não é autonomia. Em segundo lugar, liberdade não é sinônimo de falta de disciplina ou falta de regras. Hoje em dia, infelizmente,
até os cristãos associam regra, lembram? Regra, vida disciplinada, vida regrada, com tédio, com monotonia. Não relacionam isso com prazer, com alegria, com verdadeira liberdade. Então, onde está a verdadeira alegria, onde está o verdadeiro prazer? Seguir o coração? Ou, que definindo melhor, seguir os seus impulsos, seguir os seus desejos, fazer o que você sentir vontade, o impulso do momento? Né? Regras são limitadoras. É interessante, né? O Henrique tocando o violão aqui. Qual o músico que é verdadeiramente livre? Né? O músico que se limita pelas regras da música, as regras da harmonia. O que mais? Harmonia, melodia e ritmo, não é isso? Aquelas notinhas que você lê ali e que, às vezes, né, quando começa a tocar, fica com calo ali na ponta dos dedos, dói os dedos todos, os exercícios que você precisa fazer. Ou alguém que, em nome da liberdade, diz assim, esqueça todas as regras, esqueça harmonia, melodia, ritmo, esqueça pauta e faça o que seus dedos sentirem vontade de fazer. O que ele vai produzir? Música? O trem está livre quando? Quando ele corre suavemente confinado aos trilhos, ou quando ele corre descarrilado ou descarrilhado? Descarrilado ou descarrilhado fora dos trilhos? Quando é que ele está livre? Quando ele está confinado aos trilhos. Quando ele está fora dos trilhos, ele não está livre, ele está descontrolado. Prova de Enem. Já caiu, acho que num concurso. Qual é o certo? Descarrilado ou descarrilhado? Fora dos trilhos, né? Qual é o certo? Você que gosta de português, hã? Qualquer um está certo, né? Descarrilado ou descarrilhado. Muito bem. Muito bem. Né? Vou terminar aqui, irmãos, citando aqui um trecho do livro Conselheiro Capaz, do Jay Adams. Deus nos criou para que tenhamos vidas plenas e abundantes, que só serão vividas plenamente dentro da estrutura moral que o próprio Deus nos deu. Vidas estruturadas de acordo com os mandamentos e estatutos de Deus são vidas biblicamente orientadas. Vidas biblicamente orientadas não colidem com a estrutura do mundo. Vidas estruturadas de acordo com os 10 mandamentos são, pela própria natureza do caso, estruturadas de acordo com os princípios pelos quais Deus construiu o mundo e harmonizam-se com eles. A estrutura bíblica tende a produzir maior prazer, que é alicerçado profundamente, e a favorecer vidas mais longas e mais sadias. A moralidade bíblica está profundamente interessada no prazer duradouro e genuíno. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, obrigado por mais esse tempo que passamos juntos, em oração, buscando a Tua face, Senhor Deus, que o Senhor possa se revelar a nós, Pai, pelas respostas que Tu dás a essa oração, às nossas orações, as petições que aqui fizemos, Senhor Deus. E que o Senhor nos acrescente também mais e mais da Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor nos estruture, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos habilite a viver nesse mundo de forma piedosa, de forma justa, Senhor Deus. Que o Senhor forme para si mesmo um povo, Senhor Deus, habilitado, pronto para as boas obras, as quais o Senhor mesmo de antemão preparou para que andássemos nelas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, reunidos em torno da Tua palavra, em torno do Senhor mesmo. No nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio,
e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.